Fala galera, acabamos de chegar aqui em Roma, fomos no hotel, deixamos nossas bagagens lá e são praticamente 10 horas da noite. Estamos andando aqui rumo à Fontana di Trevi. Estamos indo rápido, correndo rápido pra gente chegar não tão tarde lá, porque a gente não sabe como é que são as coisas aqui, se fecham cedo. Cedo não, são 10 horas. A gente não sabe o horário que fecha e a gente quer comer alguma coisa ainda, que a gente tá morrendo de fome, né? Não são hoje ainda. Então vamos lá tentar chegar na Fontana di Trevi e depois comer alguma coisa. Chegamos aqui na Fontana di Trevi, está lotada, 10 da noite, lotadíssima. E ela é lindíssima, pessoal. Vou botar umas imagens para vocês verem aí. A Fontana di Trevi é uma das mais icônicas fontes do mundo. Sua história remonta ao século XVIII, quando o Papa Clemente XII encomendou a construção de uma nova fonte para substituir uma fonte anterior. A fonte é uma obra-prima do estilo barroco, adornada com esculturas de deuses e tritões. Uma das tradições mais conhecidas da Fontana di Trevi é você jogar uma moeda da fonte, assim garantindo o seu retorno à cidade. A Fontana di Trevi é um dos principais pontos turísticos da cidade de Roma, que atrai milhões de visitantes por ano. E quando nós fomos já era mais de 10 da noite e a fonte estava lotada, não tinha nem espaço para tirar fotos. Seguindo a nossa caminhada noturna pelo centro histórico de Roma, chegamos ao Panteão, um dos edifícios mais bem preservados da Roma antiga. Foi construído entre 118 e 125 d.C. pelo imperador Adriano. O Panteão foi dedicado a todos os deuses e foi transformado em uma igreja cristã no século VII, o que ajudou a preservar sua estrutura. A porta de entrada principal do Panteão tem aproximadamente 7,4 metros de altura e 4,1 metros de largura. Essas dimensões impressionantes ajudam a destacar a grandiosidade e a imponência do edifício. Como tínhamos acabado de chegar em Roma, estávamos precisando comer alguma coisa, então fomos procurar um restaurante próximo ali mesmo da Fontana di Trevi e do Panteão. Encontramos um pequeno, bonitinho, com a decoração bem legal, parecia bem caseiro. Eu pedi um espaguete ao molho pesto, estava gostoso, mas não foi um dos melhores que eu experimentei na Itália. E por um descuido nosso, pedimos uma pizza napolitana que levava peixe, para o nosso gosto não estava bom. E então tivemos que terminar a noite comendo uma sobremesa para tirar o gosto de peixe da boca. Nosso bom dia hoje é diretamente de Roma, já estamos fazendo aqui o que a gente mais gosta, saindo, andando sem rumo, sem definir um destino. Só à tarde que a gente vai ter a entrada no Coliseu, que já está marcada, que já compramos. Então a gente vai andando aqui, descobrindo a cidade, e aqui já encontramos um monumento em homenagem a Vittorio Emanuele. O monumento a Vittorio Emanuele II, também conhecido como Altar da Pátria, foi feito em homenagem ao primeiro rei da Itália unificada, Vittorio Emanuele II. Foi projetado por Giuseppe Sacconi e construído entre 1885 e 1925. É uma estrutura imponente, feita de mármore branco com esculturas, colunas e uma estátua de bronze do rei montada em um cavalo no topo. O monumento é um símbolo importante do nacionalismo italiano e da unificação do país no século XIX. A entrada ao monumento é gratuita e lá de cima podemos observar várias vistas da cidade de Roma. No local, há uma cafeteria onde nós tomamos café da manhã, com essa linda vista aí da cidade de Roma, podendo observar ali bem pequeno o Coliseu. E ao lado do monumento encontramos a Basílica de Santa Maria em Aracoeli. Mais uma vez, não estava nos nossos planos, mas resolvemos ir lá conhecer. Diz a lenda que o imperador romano Augusto teve um sonho premonitório sobre o nascimento de Jesus Cristo e ordenou a construção de um altar no local onde a basílica agora está situada. É tanta beleza, tanto detalhe que eu tive que gravar do chão ao teto para tentar mostrar um pouquinho de tudo para vocês.
Ela foi construída no século XII e ao longo dos séculos, a Basílica de Santa Maria em Aracoeli foi palco de muitos eventos históricos e religiosos importantes para a cidade de Roma e também para o cristianismo como um todo. A visita à Basílica é gratuita e ela está aberta todos os dias das 9 da manhã às meio-dia e 30 e das 15 horas às 18h30. Na minha opinião, é um lugar indispensável para se conhecer, principalmente se você estiver passando por perto ou estiver visitando o monumento a Vitório Emanuele II. Mas se você for que nem eu, reserve um tempinho grande no seu dia para poder observar cada detalhezinho que essa basílica tem. A arquitetura, pinturas, quadros e esculturas são todas impressionantes nesse local. E saindo da Basílica, ao lado esquerdo, descendo a escadaria dela, a gente encontrou a Praça do Capitólio, que é uma das praças mais famosas e históricas da cidade. Ela foi projetada por Michelangelo no século XVI durante o Renascimento, a pedido do Papa Paulo III. E saindo de lá, fomos andando para próximo do Coliseu, pois o nosso horário de entrada estava marcado para as 14h30. E aí já era em torno de meio-dia. Neste caminho, nós demos a volta por fora do Fórum Romano, onde também iríamos visitar após a visita ao Coliseu. E então seguimos caminhando tranquilamente, apreciando as ruas de Roma. E no caminho encontramos uma igrejinha bem pequena, e então resolvemos entrar bem rapidinho para ver o que tinha lá dentro. Era a igreja de Santo Teodoro ao Palatino. Ela é bem pequena mesmo, mas está aberta para visitação. Só é proibido visitar quando está tendo missa. E seguindo na mesma rua, encontramos o quê? Mais uma igreja. Dessa vez é a Basílica de Santa Anastácia, no Palatino. Essa já é bem maior e levando o nome de Basílica. Mas fizemos uma visita bem rapidinha, pois também queríamos ver outras coisas além de igrejas, né? Nesse momento já estávamos chegando perto do Coliseu e as ruas ficando cada vez mais movimentadas. Andando mais um pouco aqui pela cidade, chegamos ao Coliseu, tá aqui atrás de mim, muito cheio, daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês lá por dentro como é que é. As partes externas do Coliseu são muito concorridas para tirar fotos. Até por isso fica difícil de conseguir o melhor ângulo para fazer aquele registro histórico. Então segura aí que já eu tenho uma dica para tirar a melhor foto com o Coliseu ao fundo. E então chegou o horário do nosso ingresso e pudemos entrar no Coliseu. A dica que eu deixo para vocês é comprar o ingresso com antecedência no site oficial, para evitar golpes e também não pagar mais caro. Vou deixar o link do site oficial aqui embaixo na descrição para vocês comprarem o ingresso. E a visita ao Coliseu é imperdível. A sensação de você estar num local que tem mais de 2000 anos de história é incrível. E ele ainda se mantém de pé com grande parte da sua antiga estrutura. A visita nos leva por corredores para conhecer um pouco da história do Coliseu. Lá é possível ver uma maquete de como está o Coliseu atualmente. Também é possível ver objetos de milhares de anos atrás, de quando Roma ainda era um império. E também tem uma demonstração de como era o Coliseu antigamente, ele completo, com todos os detalhes possíveis. E eu coloquei um zoom para reparar como eles tentaram retratar cada detalhezinho. Também lá eles mostram como funcionava a engenharia de antigamente para levar esses grandes blocos de mármore. E como eles faziam algumas construções antigamente. E seguindo a visita, chegamos a um dos níveis mais altos que o Coliseu nos proporciona observar. De lá de cima é possível ver toda a grandiosidade do monumento.
A construção do Coliseu foi iniciada em 70 d.C. sob o comando do imperador Vespasiano da dinastia Flaviana e foi concluída em 80 d.C. por seu filho Tito. Ele foi construído para ser um local de entretenimento e exibição pública, principalmente para espetáculos de gladiadores e caça de animais selvagens. Essa arena aí atrás de mim, durante mais de 4 séculos, foi palco de diversos eventos, incluindo batalhas de gladiadores, combates navais simulados, execuções públicas, dramas históricos e eventos religiosos. O Coliseu tinha capacidade para até 50.000 espectadores e era um símbolo do poder e da grandiosidade do Império Romano. Com o passar dos séculos, sofreu danos por terremotos, pilhagens e negligência, mas ainda assim permanece como um dos monumentos mais impressionantes do mundo. O nosso ingresso do Coliseu também nos garantia visita ao Fórum Romano e ao Palatino. E então, saindo do Coliseu, nos direcionamos para a entrada do Palatino e o Fórum Romano. E aqui já deixamos a dica de foto para vocês. Ao entrar no Fórum Romano, vire logo à direita, você terá essa vista para o Coliseu, bem ampla e normalmente vazia para tirar ótimas fotos. E depois fomos ao Palatino, que é uma das 7 colinas de Roma e tem uma história rica que remonta aos primórdios da cidade. De acordo com a lenda romana, foi no Palatino que Rômulo fundou Roma em 753 a.C. O local foi escolhido devido à sua localização estratégica e às suas características defensivas naturais. Ao longo dos séculos, o Palatino tornou-se um dos bairros mais exclusivos de Roma, onde as elites romanas construíram suas luxuosas residências. Além de ser uma área residencial, o Palatino também era um local de culto. Vários templos e santuários foram construídos lá, incluindo o Templo de Magna Mater e o Templo de Apolo. Após o declínio do Império Romano, o Palatino foi abandonado e caiu em ruínas. Durante a Idade Média, tornou-se uma área de pedreiras e jardins. No entanto, sua importância histórica nunca foi esquecida, e no Renascimento, o local foi redescoberto e gradualmente restaurado. Hoje em dia, o Palatino é uma atração turística importante em Roma. Lá, os visitantes podem explorar as ruínas das antigas residências imperiais, templos e jardins, e também apreciar as vistas panorâmicas da cidade a partir dessa colina histórica. Além de toda a história, o Palatino também tem uma área verde bem preservada, tornando assim a visita bem agradável. Seguindo a nossa visita, descemos o Palatino e chegamos ao Fórum Romano. O Fórum Romano é uma das áreas arqueológicas mais importantes e impressionantes de Roma. Durante séculos, foi o centro político, religioso e comercial da cidade. O fórum começou a ser desenvolvido no século 7 a.C. e continuou a crescer e evoluir ao longo dos séculos seguintes. No início, era simplesmente um espaço aberto usado para reuniões públicas, comércio e culto religioso. Com o tempo, tornou-se o coração da vida política e social de Roma. No Fórum, os romanos construíram templos majestosos, como o Templo de Saturno e o Templo de Vênus em Roma, além de edifícios governamentais, tribunais, mercados e arcos triunfais. Durante o período imperial, o Fórum Romano atingiu o auge de sua glória, com novas construções e renovações realizadas por imperadores como César, Augusto e Trajano. No entanto, com o declínio do Império Romano, o Fórum entrou em decadência. Muitas de suas estruturas foram saqueadas, destruídas por terremotos e eventualmente cobertas por detritos. E durante a Idade Média, o Fórum foi abandonado e esquecido, até que enfim as escavações arqueológicas começaram a redescobrir suas ruínas no século XVIII e XIX. Hoje em dia, o Fórum Romano também é um dos principais pontos turísticos de Roma, onde os visitantes podem explorar as impressionantes ruínas das antigas estruturas e aprender sobre a rica história e cultura da Roma antiga. E esse foi o nosso dia em Roma, pessoal. Se você gostou das dicas do vídeo, deixa o seu like e também se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Valeu!